possa, Senhor Deus, nessa hora, nos tomar em Tuas mãos, Senhor Deus, para que a Tua vontade seja feita nessa manhã, para que nós compreendamos, Senhor Deus, o Teu falar, compreendamos a Tua palavra, Senhor, sejamos conformados, Senhor Deus, ao Teu Filho, e nós queremos seguir o Senhor nessa manhã, seguir a Tua palavra, e não nossas ideias, não, Senhor Deus, o que costumeiramente se prega no mundo, Senhor Deus, mas nós queremos ser um povo separado por Ti, um povo que Te conhece, Senhor Deus, na intimidade, porque é isso que o Senhor busca em nós, Senhor Deus, uma intimidade conosco, Senhor. E nós não queremos ficar perdidos, Senhor Deus, nesse mundo, nós queremos seguir o Senhor onde quer que o Senhor vá. Nos ajuda nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queria ler com os irmãos aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Fala assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, Gálatas 4, 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E último versículo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Fala assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras. Hoje nós vamos continuar no nosso assunto, irmãos, com relação a casamento, vida de família. Continuando o que nós vimos na semana passada, que é compreendendo Cristo e a igreja. Então, para que nós possamos prosseguir nesse assunto, que é uma continuação da semana passada, a gente vai continuar falando de Cristo e a igreja. E compreendendo essa relação, nós vamos entender o nosso papel como marido e o papel das esposas, das mulheres como esposas. Se nós fugirmos desse parâmetro, desse padrão, nós iremos nos perder, porque existe muita informação no mundo do que é o papel do marido e do que é o papel da esposa. E muitas vezes esses papéis que são apresentados para nós, eles têm até aparência de coisa boa, né? São teorias baseadas em filosofias, em vivências, né? Em experiências. Mas se nós não olharmos para Cristo e a igreja, irmãos, nós não vamos conseguir nos aproximar do desenho que Deus desenhou para a família. Então, continuando nesse assunto, nós vimos na semana passada que existe uma hierarquia na família que foi colocada pelo próprio Deus. Então, existe o marido, que foi colocado como cabeça, existe a mulher, que foi colocada como ajudadora, e existem os filhos. E nós vimos que isso diz respeito, irmãos, ao sistema de governo do Senhor. Existe o sistema da graça e o sistema de governo, que nós não vamos explicar hoje. Na semana passada nós falamos isso. Isso diz respeito à economia de Deus, né? Os irmãos que tiverem dúvida podem assistir a última ministração da semana passada, né? Então, irmãos, qual é a visão certa para o casamento, para o matrimônio? É olhar para Cristo e a igreja, né? Lá em Efésios, capítulo 5, Paulo vem discorrendo sobre esse assunto e no final ele fala: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, o nosso casamento, irmãos, ele somente existe por causa de Cristo e a igreja.
não existe um outro motivo pelo qual nós estejamos casados. E aqueles que ainda irão se casar, não existe um outro motivo pelo qual vocês irão se casar. O motivo do casamento é simplesmente para refletir Cristo e a igreja. E se o casamento é para refletir Cristo e a igreja, qual o casamento que nós devemos conhecer? O de Cristo e a igreja. Isso é óbvio, é básico, né? Nós vamos ver nesse relacionamento de Cristo e a igreja, irmãos. A gente vê ao longo do Evangelho, do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento também havia um casamento entre Deus e o seu povo Israel. Deus era o marido e Israel era a esposa. E para a gente ver que os nossos casamentos terrenos, eles representam ou são um extrato desse casamento celestial, muito do que acontece nos casamentos é porque está acontecendo nesse casamento celestial. Só para a gente trazer esse princípio, para os irmãos entenderem bem. Lembra do Antigo Testamento, quando o povo de Israel ia segundo outros deuses e adulterava com outros deuses, né, traindo o Deus de Israel? Volta e meia acontecia isso com o povo de Israel, não acontecia? Mas chegou uma vez que o Senhor falou com o profeta Oséias para que ele casasse com uma prostituta. Estranho, né? O Senhor mandar alguém, um servo de Deus, casar com uma prostituta. Mas o que Deus queria mostrar para o povo de Israel? Que aquele relacionamento terreno que estava acontecendo entre o profeta e a prostituta retratava o que estava acontecendo entre Deus e a nação de Israel. Então, o casamento terreno é um extrato do que acontece no casamento celestial. Então, o povo de Israel estava indo segundo outros deuses, por isso o profeta se casou com uma meretriz. Hoje não é diferente. A gente vê hoje que a cristandade ela está totalmente independente do nosso Senhor. Isso é retratado, irmãos, na igreja de Laodiceia. Quando lá o Senhor diz, ou a igreja diz, né, que é rica e abastada, não precisa de nada. Ou seja, a igreja quer se tornar independente. E hoje isso não tem se retratado, irmãos, nos casamentos da atualidade? Nos casamentos terrenos? A esposa querendo ser independente do marido. Não dependo de você para nada. E a gente vê coisas acontecendo que antigamente não aconteciam. E nós temos que retomar, irmãos, o caminho antigo. As antigas tradições. Para mim é vergonhoso isso, né? Um casal que vai almoçar fora, jantar, e o camarada chega para a esposa, para a noiva, não sei, para a namorada, e quer dividir a conta com ela, né? E a própria mulher, ela hoje em dia não quer nem que o homem pague a conta para ela, né? Impressionante. Ela quer pagar a conta dela. Ou seja, ela quer se mostrar alguém independente do homem. E é isso que está acontecendo hoje, irmãos, com Cristo e a igreja. Como a gente falou semana passada, o casamento de Cristo e a igreja, esse relacionamento, não são mil maravilhas. Né? Pela parte do Senhor, como Ele é perfeito, não existe nada faltando no Senhor. Mas como a igreja ela é imperfeita, esse relacionamento ainda está se ajustando. Então o Senhor, em amor, com paciência e com perseverança, Ele está lavando a sua noiva. Então, se nós tivermos essa visão, essa compreensão do casamento de Cristo e a igreja, nós vamos entender os nossos papéis no casamento. Efésios capítulo 5, ele nos mostra o desenho de Deus para o casamento. E hoje eu queria falar mais para os varões, mais para os homens. Mas como eu sei que as irmãs também estão interessadas nisso, eu sei que elas vão prestar atenção também, né? É um pouco difícil falar só para os varões, né? A gente sempre pega uma palhinha e fala para as irmãs também. Mas o foco hoje eu vou tentar falar mais para os varões, né? Eu queria que os irmãos se atentassem
para um slide que eu coloquei semana passada. Vou tentar botar aqui de novo. Então, esse slide aqui, né? Então, aqui está retratando o relacionamento de Cristo com sua igreja. A igreja é formada por homens e mulheres salvos, redimidos pelo Senhor. E o casamento terreno entre o marido e a mulher, ele simplesmente retrata, é um extrato do que é Cristo e a igreja. Existem requisitos que o Senhor exige da sua noiva. Na representação desse casamento, feito por nós, maridos e mulheres, a mulher, ela representa a igreja. E o marido, ele representa Cristo. Certo? Só que existe algo que nós temos que nos atentar. Cristo, nesse relacionamento, ele é perfeito. E os maridos foram chamados da igreja, que é imperfeita, para representar um marido que é perfeito. Então, esse relacionamento aqui que retrata Cristo e a igreja, existe uma parte, que é o homem, que é imperfeito, que tem que representar alguém que é perfeito. E existe uma esposa, que como a igreja deve ser submissa a Cristo, a esposa deve ser submissa ao marido. Mas também há uma dificuldade nisso, porque a esposa vai ser submissa a alguém que é imperfeito. Então existe uma dificuldade no homem de representar Cristo, que é perfeito, e uma dificuldade na esposa de se submeter a alguém que é imperfeito, que muitas vezes vai falhar com ela, muitas vezes não vai corresponder ao que ela quer. Então eu queria que os irmãos guardassem bem essa figura e as representações, para nós entendermos mais profundamente esse assunto. Falando para os varões, né? O irmão John Stott, ele fala o seguinte: o amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servo de nossa vontade. Como nós louvamos aqui nessa manhã, o André trouxe muito bem a palavra do Partir do Pão. Cristo, ele se deu pela igreja. Se nós formos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 5, lá diz que o amor de Cristo nos constrange. Cristo, ele não exigiu nada da igreja para se dar em amor por ela. Simplesmente, ele amou a igreja. E o amor de Cristo pela igreja fez Cristo fazer o quê? Fez ele se dar pela igreja. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O Senhor teve pela igreja, irmãos, um amor sacrificial. Então, como nós falamos semana passada, se a mulher não vir um amor sacrificial nos maridos, ela não será conquistada pelos maridos. As mulheres, a princípio ou a priori, elas não necessitam amar o marido. As mulheres, as esposas, elas não necessitam amar o marido. Quem necessita amar a esposa é o marido, a priori, irmãos. Aonde que nós vemos isso? Em Cristo e a igreja. Quando Cristo se deu pela igreja, ou se deu por nós amávamos o Senhor? Nós somos a igreja. Nós não amávamos o Senhor. Mas independente disso, o Senhor amou o seu povo, amou a sua igreja e se deu sacrificialmente a ela. Então, maridos, vocês vão ter que amar sem serem amados, a priori. Vocês vão ter que mostrar um amor sacrificial pela esposa sem haver a correspondência dela. Isso, naturalmente, nós podemos ver nos relacionamentos, né? Hoje em dia está meio complicado falar sobre isso. Antigamente era mais normal isso, né? A gente vê que o homem, ele se sacrifica naturalmente pela esposa. Por quê? Porque ele trabalha fora para poder trazer os recursos para casa.
Ele, a priori, não pensa em si mesmo, ele pensa na esposa e no bem-estar dos filhos. Né? Ele quer ter uma esposa para quê? Para cuidar dela, para cuidar dos filhos. Hoje em dia é cada um por si, né? Antigamente era mais normal isso. Né? Mas a gente vê isso naturalmente no homem. Um amor que quer se dar. Um amor que quer cuidar. Um amor que quer se sacrificar. Mas isso, irmãos, tem que ser conforme Cristo e a igreja. Tem que ser sem reservas. Sem exigências. Esse amor sacrificial de Cristo pela igreja é o que nós devemos seguir como modelo, irmãos. Então, para entender como o homem deve amar a sua esposa, é necessário refletir sobre o modo como Cristo amou a igreja. Então, o amor, ele começa em quem? Começa no homem. Obrigatoriamente, o homem tem que amar a mulher. E não um amor emocional, um amor sentimental, mas um amor baseado na decisão de amar. É um amor mais racional. Né? É um amor que usa mais a mente do que as emoções. Porque foi assim que o Senhor se deu pela igreja. O Senhor amou a igreja. Ele racionalmente decidiu se dar pela igreja. Mas por que ele fez isso, irmãos? Porque ele olhou para o final da história. Então vamos caminhar devagar aqui para a gente entender isso, né? Em primeiro lugar, e destacando a ideia de que o amor é mais do que um sentimento involuntário, é importante lembrar em que condições Jesus amou sua igreja. Nós não o amávamos. As Escrituras declaram que hoje nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então as esposas devem amar os maridos? Devem, sim. Mas depois que elas virem o amor sacrificial do marido por elas. Aí elas vão ser conquistadas. Aí elas vão ser constrangidas. Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo constrange a igreja. E o amor do marido deve constranger a esposa. Irmãos, esse é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe estratégias que possam te ensinar aí fora. A estratégia é o amor sacrificial. O nosso amor é uma retribuição ao amor dele, ao amor do Senhor. E não o contrário. A igreja ama o Senhor como retribuição do amor dele por nós. E as esposas da mesma forma. Elas retribuem o amor que sentem dos maridos. Na verdade, a palavra de Deus ressalta que fomos amados por ele quando ainda éramos inimigos. Então, mesmo que sua esposa não faça o que você quer, marido, mesmo que sua esposa te desagrade muitas vezes, você vai ter que continuar amando com o amor sacrificial. Porque assim é Cristo e a igreja. Então, maridos, não devemos apenas amar a esposa, né? Como se ela estivesse demonstrando quando ela estiver demonstrando grande afeto ou paixão por nós. Ou somente se ela estiver sendo uma boa esposa. Quando ela estiver sendo uma má esposa, esse amor deve continuar. Aí eu pergunto para os irmãos, o amor de Cristo pela igreja, ele alguma vez falhou? E nós vemos ao longo da história da igreja, e até hoje, que a igreja muitas vezes não tem agradado o Senhor. Mas o amor do Senhor, ele permanece. O amor do Senhor, ele é paciente. Ele tudo sofre. E como nós temos que aprender isso, maridos? A sofrer amando nossas esposas. Então, em um primeiro momento, na verdade, o amor do homem é mais racional, intencional. Isso não acontece tanto por parte da mulher, né? A mulher ela tem um amor mais sentimental, mais emocional. Então, aquela decisão de amar tem que partir primeiro do marido. Ela tem que ser conquistada pelo amor sacrificial do marido, assim como Cristo e a igreja. As irmãs, conforme a palavra diz, elas têm que ser ensinadas a amar os maridos. Porque isso não vem delas assim de forma natural. Vamos lá, Tito, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Tito 2, 3.
Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, versículo 4, a fim de ensinarem ou instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, irmãos, olha o papel importante que as irmãs mais idosas, as irmãs mais experientes, têm com relação às irmãs mais novas. As irmãs mais velhas e mais experientes precisam ensinar as mais novas e recém-casadas a amarem os maridos. Que o Senhor levante no nosso meio, irmãos, irmãs que tenham esse encargo. Porque esse encargo é necessário na igreja. Irmãos. Esse encargo de ensinar as recém-casadas, as mais jovens, a amarem os maridos, a serem boas donas de casa, a serem sujeitas aos seus maridos. Esse encargo está em falta na igreja. E ele é extremamente necessário. Mas esse ensinamento das irmãs amarem os maridos, da esposa amar o marido, ela vem com o tempo. Ela vem com ensinamento. Não é algo imediato. Por quê? Mais uma vez. Porque a esposa tem que ser constrangida pelo amor do marido. E muitas vezes os maridos são broncos, né? São grosseiros, são ignorantes, querem impor. Irmãos, nós temos que pedir perdão para as esposas. Nós deveríamos pedir perdão para as nossas esposas. Porque muitas vezes nós não temos esse amor sacrificial pelas esposas. Mas queremos exigir comportamentos, queremos exigir atitudes, queremos exigir muita coisa, né? Achando que estamos amando. Porque damos coisas. Então, muitas vezes o marido quer mostrar o seu amor porque deu uma casa, porque traz o alimento, faz a compra do mês, porque dá a roupa. Não é isso, irmãos. O amor que Cristo teve pela igreja, o que Cristo fez? Ele não deu coisas para a igreja. Ele se deu para a igreja. E isso é algo que nós devemos aprender, irmãos. Então, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 6, fala que a fé opera pelo amor. O amor nos faz enxergar o que a pessoa ainda não é. O amor nos faz enxergar o que a pessoa ainda não é. O que ela se tornará como fruto de todo investimento de amor feito. Então, o Senhor ele se deu pela igreja. Mas por que ele se deu pela igreja, irmãos? Maridos, por que o Senhor se deu pela igreja? Porque amou a igreja e porque ele viu que no final essa noiva iria corresponder a ele. Esse amor do Senhor paciente, perseverante pela igreja, iria transformar a igreja em alguém que fosse conforme a ele mesmo. Os irmãos estão entendendo o princípio? Amém. Ou não? Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. E esse é o padrão que devemos seguir. O irmão fala o seguinte: quando o homem ama sua esposa corretamente, ela se torna mais do que ele sonhou e muito além do que ele merece. Amém, irmão? Amém. Vou repetir, hein? Quando o homem ama sua esposa corretamente, ela se torna mais do que ele sonhou e muito além do que ele merece. Charles Stanley, é o pastor Batista. E nós temos que aprender. Nós somos novos ainda para aprender, né? Como fala seu Antônio. Somos novos ainda para aprender. Efésios capítulo 5, irmãos. Versículo 25. Fala o seguinte: maridos, amai vossa esposa, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
agora vem o propósito desse amor, irmãos. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para quê, irmãos? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que tipo de mulher você quer, marido? Qual é o tipo de esposa que você deseja ter ao seu lado? Você já pensou nisso? Eu queria que a minha esposa fosse assim, fizesse isso, fizesse aquilo outro. Os maridos aqui, levanta as mãos. Quem já pensou nisso com relação à esposa? Poxa, eu queria que minha esposa fosse assim, fizesse aquilo. Quem não pensou, levanta a mão. Então todo mundo pensou, né? Os casados, claro, né? Todo mundo pensou. Eu cheguei até orar, né? Oi? Eu cheguei até orar, né? Eu queria uma esposa assim, assim, assim. Mas não adianta orar, infelizmente. Eles falam que não adianta orar. Cristo, ele se deu pela igreja. Até um mês atrasado eu pensava assim. O quê? Parei de pensar. Parou de pensar? Mas é bom continuar pensando. Porque a gente, às vezes, mãe, Porque a gente tem que ter um ideal. O Senhor... a gente espera algo, a gente não tem que esperar. Sim, sim. Quando você não espera, você entrega, pô. Então eu vou te mostrar. Não esperou. Eu vou mostrar para os irmãos que nós temos que esperar. Nós temos que buscar algo em nossas esposas. Porque Cristo busca algo na igreja. E o modelo é Cristo. O modelo não é Cristo? O modelo não somos nós. O modelo é Cristo. Então Cristo se deu pela igreja para lavar a igreja. Para quê? Para santificar, para tirar toda a ruga, né? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então, varões, se nós, e nós devemos, nós temos que ter um ideal para nossas esposas. O ideal final é Cristo. Não tem como fugir disso. Então, se nós queremos que nossas esposas se pareçam com Cristo, nós temos um trabalho. Não adianta orar. Não adianta, irmão. Vou ser sincero. Somente oração não adianta. A oração faz parte da vida cristã. Não estou tirando oração. Mas se você ficar só na oração e não se der pela sua esposa, não adianta orar, irmãos. Sua esposa não vai ser conformada àquilo que você quer que ela seja. E você, como cabeça, você tem que querer que sua esposa se conforme a Cristo e não a qualquer outra coisa. Então, os maridos, eles têm um trabalho que foi dado por Deus de conformar as suas esposas a si mesmo, aos maridos. E eu estou falando de maridos que têm Cristo como cabeça. Tá? Porque eu não posso entrar aqui no mérito de cada casa aqui, de cada lar. Porque cada lar tem um cabeça. Então eu não posso daqui dar direção para o cabeça, que são os maridos, de como você tem que dar direção na sua casa. Quem dá direção na sua casa é o marido. Na minha casa eu dou uma direção. Na casa do Nélio, ele dá uma direção. Diferente da minha. O teu já tem outra direção diferente do André e do Éder. Certo? Todos caminhamos para Cristo. Mas cada casa tem um governo. Que é exercido pelo cabeça, que é o marido. Certo? Mas nesse exercício de cabeça, esse cabeça tem que ter a autoridade que foi dada por ele de Cristo. Autonegação. Para poder conformar a esposa ao que ele quer, o marido quer. Como que eu quero que minha esposa seja? Você tem um trabalho a desempenhar. Não é pela imposição, não é pelo argumento que você vai ganhar o coração da sua esposa, mas é pelo trabalhar. Alguém já disse o seguinte: é fácil eu dar uma bicicleta para o meu filho. Eu vou lá na loja, compro a bicicleta e dou para ele. O difícil é eu separar uma tarde de sábado para ficar com ele a tarde toda brincando com a bicicleta com ele. Eu deixar meus afazeres, meu trabalho, minhas obrigações e me dar para o meu filho. Isso é mais difícil do que dar uma bicicleta. Bicicleta eu vou lá e dou, acabou. Mas o filho não necessita disso, ele necessita da sua presença. A esposa, da mesma maneira.
necessita da presença do marido, uma presença atenta. E quando o Senhor falou lá no início, em Gênesis, que os dois serão uma só carne que o Senhor falou ali, não é somente a relação íntima, irmãos. Não é somente a relação íntima, mas é uma só mente, uma só vontade, um só propósito. Então esse é um grande mistério, porque se olharmos para Cristo e a igreja não tem a mente de Cristo ainda formada nela. Nós estamos sendo formados com a mente de Cristo. E ao final nós teremos a mente de Cristo. Com relação ao marido e à esposa, ambos têm que ter uma mente só, irmãos. Não dá certo o marido ter uma mente e a esposa ter outro pensamento, outra mente. Não dá certo. Vai ter conflito, vai ter atrito. E os maridos, eles têm que ser pacientes com relação a isso. Porque como cabeça, e a palavra diz que os maridos são cabeça, né? A gente vai ler alguns versículos aqui. O cabeça, que é o marido, ele tem que ser conformado a Cristo, para que nessa forma, né, do marido, ele traga a esposa para a mesma mente que ele está tendo de Cristo. Então eu queria trazer aqui também para os irmãos uma imagem aqui. Que o irmão já conhece, né? Conhecida aí. A ordem é essa, irmãos. A ordem bíblica para a família. É Cristo como cabeça do marido e o marido como cabeça da esposa. E depois vem os filhos. A esposa, ela pode ir a Cristo? Pode. Ela tem total liberdade de ir a Cristo. Mas ela não pode esquecer que Cristo exerce o seu governo nas famílias por meio do marido. Então, quando a esposa ela quer ir a Cristo sem passar pelo marido, isso causa um problema espiritual. Porque ela está deixando de honrar o marido naquilo que o marido está trazendo para o lar, como ensinamento, como direção, e quer ter a sua própria mente. E isso recorrendo a Cristo. Eu vou ser bem devagar assim, para os irmãos entenderem esse princípio, né? Vamos ler alguns versículos aqui, né? Efésios, capítulo 5. Versículo 23. Fala assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Essa ordem aqui, irmãos, não foi colocada à toa. Foi para que o marido seja honrado pelas esposas, no que diz respeito a assuntos espirituais também. Em assuntos naturais, do dia a dia também. O marido tem que ser honrado. Quando há mentes diferentes dentro do lar, e isso os maridos têm que estar atentos, porque como cabeça, você tem que estar preparado espiritualmente. Você não pode ser alguém desleixado com relação ao seu crescimento espiritual, porque você tem que trazer o alimento espiritual para sua esposa, para sua família. Não que a esposa não possa buscar o alimento, mas ela tem que respeitar o alimento que o marido está trazendo. Então, se o marido traz uma direção com relação à vida a dois, aonde eles querem chegar, essa direção tem que ser respeitada pela esposa. Porque no relacionamento de Cristo e a igreja, quem é que dá a direção? Cristo ou a igreja? Isso é um princípio, irmãos. A igreja não dá direção para Cristo. Então a mulher não tem que dar direção para o marido. Agora, não esqueça aquela figura que eu coloquei anteriormente. Por favor, não esqueça. Por quê? Porque Cristo é perfeito. E os maridos são imperfeitos. Então, nessa lavagem do marido com relação à mulher, lavagem de água pela palavra, muitas vezes o marido vai ter que ser lavado pela esposa também. Por quê? Porque o marido não é perfeito. A igreja não lava Cristo. É Cristo que lava a igreja. Mas por quê? Porque Cristo é perfeito.
Nós lavamos as esposas, mas não esqueçamos que somos imperfeitos, irmãos. E também necessitamos ser lavados pelas esposas. Mas isso com princípio, com honra. E não a esposa querendo tomar a autoridade do marido. É porque às vezes a esposa quer lavar o marido, mas impondo também a ele, né? Uma direção, chamando ele disso, daquilo. Ah, que você não sabe, que você é aquilo, que não sei. Não é assim. O marido representa Cristo. É assim que a igreja se reporta a Cristo? Nunca, irmãos. A igreja deve honrar o Senhor. Então, como eu falei semana passada, por que as esposas devem se submeter aos maridos e honrar os maridos? É por causa de nós mesmos? Se você olhar, se a Aline olhar para mim, nunca que ela vai desejar se submeter a mim. Se Luciano olhar para o Éder, vai querer submeter ao Éder? Mas tem que ser por causa de Cristo, irmãos. Por que as esposas devem submeter aos maridos? Porque a igreja deve se submeter a Cristo, é somente isso. Por que os maridos devem amar as esposas? Porque o Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Então é um trabalho mútuo de ambas as partes, sempre respeitando as posições de cada um. Nessa relação, irmãos, os maridos, eles têm que ter cuidado com o seguinte. Os maridos não devem fazer todas as vontades das esposas. Todos os caprichos das esposas. Aí a pergunta de novo, né? Será que Cristo faz todas as vontades da igreja? Faz todos os caprichos que a igreja quer? Não faz. Certo? Então nós, como maridos, devemos muitas vezes nos posicionar, dando direção. Mas não nos esqueçamos de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33, que diz: os casados cuidam das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Nós não devemos fazer todos os caprichos das esposas, mas devemos cuidar do que agrada a ela. Então a gente está vendo que tem que ter um equilíbrio nesse relacionamento. Não fazer todas as vontades, mas buscar conhecer e saber o que agrada à esposa. Porque, como fala Paulo aos Coríntios, os maridos cuidam das coisas do mundo em como agradar a sua esposa. Da mesma forma, as esposas têm que buscar agradar o seu marido. Mas tudo isso em Cristo. Em segundo lugar, irmãos, o texto bíblico nos fala que a si mesmo se entregou por ela. Então, o amor, portanto, é uma entrega sacrificial, uma doação de si mesmo. Esse é o conceito bíblico do amor. Outro irmão fala o seguinte: o amor é, acima de tudo, a doação de si mesmo. Amar é muito mais do que dar coisas para as esposas, né? Outro irmão fala o seguinte: é mais fácil dar qualquer coisa que tenhamos do que dar-nos a nós mesmos. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 19, o amor também tem a ver com a atitude de respeitar, como fala aqui Paulo aos Colossenses, né? Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis asperamente. Tem uma outra versão que fala assim: marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Por quê? Vós, marido, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Não tratar com amargura, não ser grosseiro, não tratar asperamente. Aí pergunta para os maridos: é fácil, mano, viver assim a vida toda? Não é fácil. É bastante difícil. Mas, como a gente já está aprendendo, o matrimônio é o exercício perpétuo de mortificação, autonegação. Muitas vezes a gente vai falhar? Vai falhar. Numa discussão a gente vai falar o que não deve falar, a gente vai ser grosseiro, né? A gente vai ofender, o que não deve acontecer. Devemos pedir perdão para as esposas, né? Por esse nosso jeito, muitas vezes, brusco de fazer as coisas, né? Não respeitando as esposas que são vaso mais frágil.
E tem uma irmã que no casamento, quando ela foi casar com o marido, ela falou para o marido o seguinte: você conhece aquela porcelana chinesa? Que é bem frágil e é cara? Né? Mas eu não conheço, sei como é que é. Ela, então, essa porcelana sou eu, você está casando com essa porcelana. Cuidado para não quebrar. E o marido falou que desde esse dia não esqueceu mais, né? No início do casamento a esposa falou isso para ele. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com nossas esposas que são vaso mais fraco. No mundo, isso aí já foi por terra, né? Mulher vaso mais fraco? Que isso? Não tá doido? A mulher quer se equiparar ao homem como se fosse a mesma coisa. A própria ciência diz que não é, né, irmão? A própria natureza diz que não é, mas a gente vê nitidamente que não é. Como é que pode o mundo caminhar dessa forma? É Satanás mesmo, né? É o inimigo confundindo e enganando. Né? E muitos estão sendo enganados por essas falsas, não é verdade, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3, 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Você sabia que esse movimento feminista que se levantou aí no mundo, ele tem algumas raízes? E uma das raízes que eu vou citar é justamente porque o homem não se atentou para esse cuidado que deveria ter com as mulheres ao longo da história. Não estou dizendo que é certo, né? Claro que esse movimento feminista é totalmente antibíblico, anticristo, está destruindo as famílias, mas os homens, na história, também não devem esquecer que contribuíram para isso. A forma com que trataram a mulher, muitas vezes como objeto, como algo a ser usado, como alguém que só tinha que cumprir ali obrigações dentro de casa. E a consequência disso foi o quê? É o que a gente está vendo hoje em dia. Então, o machismo do passado, a consequência dele é o feminismo do presente. Porque os homens não se atentaram para o cuidado e para a dignidade que a mulher tem no Senhor. Porque no Senhor, nem o homem é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Esse é o sistema da graça. Mas existe um governo que tem que ser feito com amor, irmãos. E como nós temos que aprender olhando para Cristo e para a igreja. Amar a esposa é importar-se com ela e com o que importa para ela. Nós, maridos, temos procurado saber o que importa para nós, as mulheres, para as esposas? Ou estamos vivendo a vida no automático? Não está nem aí. O que essa esposa quer, o que ela deseja. Também para poder ajudá-la naquilo que ela deseja. Isso que você está desejando não é legal. É melhor a gente vir por esse caminho. Mas buscar agradar a esposa naquilo que ela quer. O irmão fala o seguinte: o oposto do amor não é o ódio. Mas o oposto do amor é a indiferença. E muitos maridos são indiferentes para o que as esposas estão falando. O cabeça do lar, ele tem que dar direção. Porque ele vai ser cobrado pelo Senhor. Como Adão foi cobrado lá no Jardim do Éden. Primeiramente, Deus foi a quem? Foi a Adão, não foi a Eva. Porque a autoridade foi dada para o marido. E os maridos, na autoridade que desenvolvem na casa, porque são imperfeitos, conforme aqui o desenho que a gente colocou, nós temos que ouvir as nossas esposas e não tomar decisões independente delas, mas trazendo elas para participar das decisões que são tomadas. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata,
não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Maridos, temos que suportar. Temos que sofrer. Temos que crer e temos que esperar. Muitas vezes, irmãos, os maridos vão sofrer nos casamentos. Porque amam e não são correspondidos. Mas os irmãos lembram dos versículos que nós vimos no começo? Quais foram os versículos que a gente começou a abrir na reunião? Lembram? Paulo sofria dores de parto até Cristo ser formado na igreja. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, marido, quando você não é correspondido no seu casamento, o que está acontecendo com você? Você está tendo o privilégio de padecer os sofrimentos que Cristo padece pela igreja. Você não consegue compreender isso? Que esse sofrimento que você padece é para você sentir um pouquinho, só um pouquinho, do que Cristo passa pela igreja. E não é diferente as irmãs. Quando as irmãs também não são correspondidas no casamento, você também está sentindo um pouquinho do sofrimento de Cristo pela igreja. Até Cristo ser formado nela, irmãos. Então não é um privilégio nós olharmos o quadro dessa outra forma? É diferente, irmãos. Não é sofrimento por sofrimento. Você está sendo convidado não somente a crer em Cristo, mas também padecer por Ele. O casamento serve para isso, para formar Cristo em nós. E o último tópico, só para finalizar, autoridade versus autoritarismo. Ao homem foi dada autoridade, mas à mulher foi dado o poder. A gente tocou nisso semana passada, só vou destrinchar um pouco mais, né, sobre essa questão. Como nós temos que olhar para Cristo da igreja, irmãos? Mateus capítulo 16 fala o quê? Cristo falando, eu edificarei a minha igreja. Não é isso que está escrito lá? Então quem é que tem que edificar a esposa? É o marido. O marido edifica a mulher. Por quê? Porque Cristo edifica a igreja. Marido, você tem edificado essa mulher? Você tem buscado na palavra instrumentos, alimento, para poder edificar a sua mulher? Não se preocupe somente com o trabalho secular, irmão. Você tem um trabalho sacerdotal dentro de casa, de edificar a sua esposa. E você não pode colocar isso de lado. Porque se acontecer isso, irmãos, se acontecer isso, se o marido estiver aqui e sair de Cristo, não estou exercendo meu papel como sacerdote. A esposa continua aqui debaixo de Cristo. Ela vai ser edificada por Cristo. E você não vai estar exercendo o seu papel de edificar. Não é que a irmã vai deixar de ser edificada, mas ela vai ter que recorrer direto a Cristo. E não é isso que o Senhor desenhou para o casamento. Ele desenhou essa ordem aqui para que você exerça o seu papel em casa, de edificar a sua esposa. Você sendo edificada por Cristo e você edificando a sua esposa. Então você não pode abdicar disso aqui. Você não pode sair fora daqui. Não pode deixar para a esposa esse papel de crescer espiritualmente. Você tem que vir para cá, se edificar para poder edificar a sua esposa. Esse é o nosso chamamento, irmãos. Mas à mulher foi dado poder. Ao marido foi dada autoridade, mas à mulher foi dado poder. Provérbios capítulo 14. Provérbios 14, versículo 1. Que poder que foi dado à mulher? Olha o poder que foi dado para a mulher, irmãos. A mulher sábia edifica a sua casa. Amém? Amém? Mas quem é que edifica a mulher?
Marido, olha, o marido edifica a mulher se torna sábia e edifica a casa. Olha o trabalho em conjunto, irmãos. Mas com as próprias mãos, a insensata derruba a sua. Então o marido tem que edificar a mulher para a mulher poder edificar a casa, irmãos. Claro que se a mulher for uma mulher temente ao Senhor, se ela estiver aos pés do Senhor, e o marido não estiver exercendo esse papel, ela vai conseguir ser sábia, por quê? Porque ela foi a Cristo. Mas como o Senhor, ele lava a igreja para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, o marido tem que edificar a mulher e lavar a mulher para também apresentar a si mesmo uma mulher que lhe agrade. Então, aquela questão de novo, né? Eu tenho que pensar numa mulher que me agrade. E eu tenho que fazer ela se tornar essa mulher que me agrada. Lavando ela diariamente, com paciência, com perseverança. E não largando de lado. Não, isso aí eu deixei para o Senhor. Isso aqui eu já chutei o balde. Desisto, Senhor. Agora é contigo. E eu tenho que confessar. Eu já orei dessa maneira. Senhor, agora é com o Senhor. Entrego nas suas mãos. É contigo. Tá errado, irmão. Tá errado. Não é com o Senhor, é com a gente. Dependendo do Senhor. Buscando nele sabedoria. Mas nós não temos que deixar esse papel de lado, irmãos. Não é com o Senhor, é conosco. Aquele que ama a Deus e não ama seu próximo, é o quê, irmãos? É mentiroso. Esse princípio nós devemos trazer no casamento. Aquele que diz que ama o Senhor, mas não ama a esposa, e não se sacrifica por ela, não está amando o Senhor. Irmão. A importância do nosso papel, varões. Que tipo de esposa você quer ter ao seu lado? Você, marido, tem que trabalhar nela para que ela se conforme àquilo que você quer. Não impondo, porque o Senhor não impõe nada à igreja. O Senhor constrange a igreja com o seu amor. Quando você quer impor, você se torna autoritário. O que é autoritarismo? É exercer a autoridade de forma equivocada, de forma errada, com abuso. Isso é autoritarismo. Então, o marido e a mulher, eles têm o papel de ambos se restringirem. Porque é isso que o Senhor faz com a igreja. Aprendamos com o Senhor, para finalizar. Lá em Apocalipse, o que o Senhor fala para as 7 igrejas? Ele tem um elogio e também ele tem uma admoestação. Maridos, é assim que nós temos que fazer com as esposas. Elogiar naquilo que tem que elogiar. Poxa, você está indo bem, esposa. Continua por esse caminho. Não desiste, estou aqui do teu lado. Mas naquilo que a esposa não está fazendo conforme aquilo que você vê que é correto, você tem que admoestar, você tem que exortar, você tem que trazer ela para aquela visão que o Senhor te deu. Aquela direção que o Senhor te deu. Mas isso tudo em amor, porque nós estamos na era da graça. E as esposas têm que ter cuidado com o poder que lhe foi dado. Porque lhe foi dado o poder de edificar, mas também você pode destruir. E como você destrói? Você querendo usar esse poder que lhe foi dado para suplantar o seu marido na autoridade dele. Aí você vai estar se colocando como? Como alguém que está usurpando um poder que não te foi dado. E você vai estar se sujeitando aos demônios. A mulher que quer tomar o lugar do marido na direção da casa, ela está se colocando sujeita aos demônios. Irmãos. É isso que fala 1 Coríntios capítulo 11. Da sujeição. Então esse assunto, irmãos, é de suma importância. E nós temos que ter cuidado com ele. Como a figura do guarda-chuva aqui, ambos têm que estar na cobertura de Cristo. Quando o marido sai, ele deixa uma lacuna. Quando a esposa sai também, ela também deixa uma lacuna. E o marido precisa dessa ajuda da esposa. A esposa foi colocada como ajudadora do marido. Então que nós possamos, irmãos, olhar para Cristo e a igreja. Porque somente dessa forma nós vamos cumprir o nosso papel no casamento.
que é refletir justamente esse relacionamento de Cristo e a igreja. Amém, irmãos? Vou terminar aqui para deixar um tempo para os irmãos compartilharem. Amém. Senhor, somos gratos pela tua palavra e pelo teu amor que nos constrange, Senhor. Que nós possamos entender esse relacionamento. Nós, como maridos, sermos cabeças, mas que tenham o Senhor como cabeça. Nos ajuda na nossa fraqueza e mazela. Porque nós queremos, Senhor, corresponder àquilo que o Senhor separou para cada um de nós, Senhor. E sermos luz nesse mundo. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém.